Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia a todos e a todas. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Nesta manhã ainda chuvosa, de quinta-feira, frio, mas precisamos de resiliência, de coragem, de superação, de determinação, solidariedade. O Teoria de Tudo está aqui em busca da razão perdida, com a edição de número 483. Muito obrigado a você que nos apoia também acompanhando, consumindo nosso conteúdo de entretenimento, de diálogos, de conversação com as pessoas. Teoria de Tudo segue em Omni Channel, no YouTube, no Instagram, no Facebook aqui de Sabe Caxias, com várias redes de colaboradores e também, é claro, nas redes da TV Caxias, canal 14 da NET, tanto na TV Caxias, que são 90 mil assinantes, e também nas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência sempre. Com o apoio de EAD Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET e outros tantos, estamos começando esta edição do dia 14 de setembro de 2023, ao vivo, 9 horas 2 minutos, mas você que estiver nos assistindo em outros momentos também, não é? Você pode aproveitar os nossos conteúdos, só confira o seu horário, enfim, né? Porque hoje em dia tudo fica registrado eternamente, indeterminadamente, pelo menos por um longo tempo. O Teoria de Tudo hoje vai falar sobre direito digital, daqui a pouquinho, em instantes, um assunto muito interessante, porque nós temos aí várias coisas acontecendo com o desenvolvimento da sociedade. Nós logo vamos conversar com a advogada Mônica Lopes Iscariote, que está participando de um livro que terá destaque nacional e terá o lançamento agora nesta sexta-feira. Ela já está nos esperando, nós já vamos falar com ela. Temos o esporte com o Joselito Santos. Antes disso, é claro, como sempre fazemos, justamente, né, pela temporalidade do programa, para que ele fique com um recorte na história, alguns destaques no Brasil e no mundo nesses momentos difíceis de transformação que nós estamos vivendo, mas depois da tempestade virá a bonança, com certeza, e outras realidades melhores acabarão surgindo. Ministro da Fazenda diz que o Brasil tem a obrigação de crescer mais do que a média mundial. Justiça Federal nega pedido de indenização à polícia, impedindo de votar armado no interior do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, policial, né? Vou repetir a manchete aqui porque eu esqueci de um L. Justiça Federal nega pedido de indenização a policial, impedido de votar armado no interior do Rio Grande do Sul.
Câmara de Vereadores aprova a transformação de salas comerciais em residências no centro de Porto Alegre. Ministro Nunes Marques vota para condenar primeiro réu do 8 de janeiro em 2 crimes e absolver 3. Inadimplência atinge 28% dos produtores rurais brasileiros. Temporais, viagens de ônibus para o sul do estado são canceladas. É o mínimo, né? Que a pessoa não vai querer viajar nesse momento, a não ser que seja para fazer algum auxílio, não é? Mas mesmo assim, bem complicado. Boletim da Defesa Civil aponta 47 mortos e 9 desaparecidos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda apresenta rodovias com bloqueios totais ou parciais. Movimento Tradicionalista Gaúcho cancela o desfile de 20 de setembro e propõe cavalgadas solidárias para auxiliar as vítimas das enchentes. Que legal, né? É hora de ser empático, isso também é o lado positivo. Se há um lado positivo em toda essa soma de acontecimentos, é a empatia do brasileiro como um todo. Aqui na Serra Gaúcha, muita gente também ajudando. Nós vemos em todos os lugares, a Motivida, que é a academia aqui também que nos apoia, pessoal fazendo aí as suas doações, fazendo a sua participação, e outros tantos, não é? Todo mundo se solidarizando, o que é claro que não vai acabar com a dor das pessoas que perderam parentes, que perderam memórias, mas pelo menos, né, vai minimizar no máximo possível este sofrimento. E lembrar sempre que este debate é muito maior do que simplesmente uma tragédia local, um acontecimento temporal. Este diálogo ambiental, sociopolítico de uma aldeia global, veja o que está acontecendo na Líbia, por exemplo, é muito maior do que simplesmente colocar na conta do tempo, né? Nós temos aí também a necessidade de nos irmanarmos melhor em sociedade e falta ainda muitos degraus para avançarmos. Enfim, nós vamos tratar de assunto também importante, né, que é a questão do direito. Todos os assuntos relacionados ao direito são importantes, porque, na verdade, eles estão relacionados ao bem-estar da sociedade também. A advogada caxiense é coautora de livro sobre novas tecnologias no direito, que será lançado em todo o Brasil nesta sexta-feira. Nós já vamos falar com ela, logo, um instante só depois da Unicesumar. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Seguro, fácil, extremamente fácil pra você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. O rádio põe no ar uma conversa incerta, mas vamos acertando os pontos. Eu vou chamar para conversar conosco, então, a advogada Mônica Lopes Iscariote, que faz parte também, não é, deste compêndio, que é um livro sobre direito digital a ser lançado nesta sexta-feira. Doutora Mônica, bom dia. Bom dia, Miguel, tudo bem? Tudo bem, prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo. Nós ficamos sempre agradecidos com a qualidade dos nossos convidados aqui e tenho certeza que você tem aí a acrescentar novidades e curiosidades interessantes, sendo que Caxias do Sul estará presente em um importante lançamento nacional do mundo jurídico. E você, como caxiense, nos representando, umas autoras do livro Novas Tecnologias e Metaverso, Perspectivas Jurídicas, é isso? Isso mesmo. Primeiramente, obrigada pelo convite, pelo espaço, né? E é isso mesmo. Caxias do Sul, então, né, vai fazer parte, através da coautoria, estou até aqui com o livro, né? Essa segura versão... aí que eu vou mostrar. Segura aí que eu vou botar em layout solo, enquanto você pode continuar falando. Legal. Isso aí, então vou continuar falando. Essa versão aqui é a versão impressa do livro, também tem versão e-book, e já está disponível para venda no site oficial da editora, que é a CRV, também na Amazon, na Americanas, enfim, tem uma série de plataformas que estão disponíveis já para vender essa coletânea que foi muito interessante.
e partiu, enfim, a partir de um grupo de estudos de vários operadores do direito, e não apenas do direito, existem pessoas aqui também da área da tecnologia, que começaram a aprofundar o estudo sobre essas questões relacionadas ao metaverso, às novas tecnologias que estão aí. E é um pessoal aí do Brasil inteiro, isso que é mais bacana, porque não tem fronteiras mesmo, né? Pode Fica à falar. vontade. Não, fica à vontade, você tem Sim. prioridade. Uhum. Esse grupo, então, ele surgiu em 2022, que é o MetaSafe, né, o grupo que organizou, e a partir dessa pesquisa, os pesquisadores foram construindo, né, debatendo, montando os artigos, partiu essa obra, que é a primeira coletânea, que possui ali uma série de artigos relacionados às novas tecnologias, blockchain, NFT, metaverso. O meu especificamente é sobre a inteligência artificial, que é um tema que vem aí, né, causando muita polêmica também, enfim, muitas dúvidas. Então, a gente tentou, né, trazer um pouquinho de cada uma dessas novidades sobre os aspectos, as perspectivas jurídicas, mas como acaba impactando várias áreas, a ideia foi tentar trazer uma abordagem clara, saindo um pouquinho do juridiquês, mas também para que as pessoas pudessem se aproximar e conhecer um pouquinho mais a fundo, porque é uma área um pouquinho diferente, mesmo dentro da nossa área jurídica, a gente vê que existe ainda um pouco de dificuldade, né? Perfeito, eu acho que nós vamos focar, depois a gente amplia um pouco sobre os outros assuntos, mas dentro dessa ideia da inteligência artificial, que é o foco que tu entraste com o artigo e o aprofundamento. Há uma preocupação muito grande, dúvidas, não é? E falta de conhecimento em muitos casos, mas também uma série de questões éticas envolvidas, né? Qual é a abordagem que tu fazes desse assunto? Na verdade, o que acontece, né? A questão ética, eu acho que é a principal, é o principal ponto que as pessoas, enfim, existem esse medo, esse receio, o medo da substituição, enfim, né? E dentro do artigo que eu contribuí, enfim, nesse livro, juntamente com a Miriam, que é uma das organizadoras, nós tentamos trazer a questão principalmente do receio da substituição do advogado, do operador do direito, pela inteligência artificial. Porque até teve um caso bem interessante, bem polêmico no início desse ano, de um robô que ele fez um julgamento, né? Ele participou, ele atuou como advogado nos Estados Unidos. E isso essa notícia acabou sendo compartilhada e causou muita polêmica. Daí, alguns colegas que já tinham receio da substituição pela IA acabaram, né, ficando com mais medo ainda, já que o tal robô ele defendeu uma pessoa lá no tribunal americano. E realmente, né, não era bem assim a situação, era uma situação de uma legislação bem simples, teve até depois alguns processos contra a empresa, que na verdade era só um programa, né, mas existe sim muito esse medo. E o que eu e a Miriam, enfim, a gente defende dentro desse artigo é que a nossa essência, a nossa criatividade, aquilo que a gente tem de diferente não vai ser substituído. A inteligência artificial, ela nada mais é do que um banco de dados, é uma máquina que ela tem, sim, a capacidade de aprendizagem, né, que é o machine learning, que é o termo que é utilizado, mas ela puxa os dados, ela é alimentada com dados que são imputados. Mas a capacidade, a essência de criatividade, a empatia, aquelas características humanas, ela, neste momento, né, a priori, enfim, ela não vai conseguir ter. E justamente o que a gente defende e a conclusão que se chega é que realmente não vai se conseguir ter. Até tem um ponto que eu até comentei ali com a Paula, é que tu vais, enfim, contratar 10 advogados para uma defesa, ou, enfim, para entrar com um processo, ou para uma tese, ou para uma argumentação. Talvez tu chegue no mesmo resultado ao final, mas tu vai ter 10 linhas diferentes de atuação, porque a estratégia, a argumentação, o posicionamento, a criatividade, a essência, ela é humana. E isso tu não consegue passar para uma máquina.
E justamente, né, claro, a partir de conceitos, a partir de casos, a partir de questão também de direito internacional, né, dentro desse artigo foi abordado, mas é justamente defendendo essa questão, puxando a brasa, né, para o lado humano, é o que se busca. Até escrevi essa parte, me lembro que escrevi assim, nunca ser humano foi tão importante. Nunca, né? A gente, literalmente, ser humano foi tão diferente, foi tão essencial no momento que a gente vive. Perfeito, eu concordo e acho que há uma preocupação a ser desmistificada nesse sentido, né? Porque é claro que em muitos casos a ficção científica, né, do cinema nos trouxe aí medos de algoritmos indecifráveis, da máquina se replicar por si própria. A questão do chat GPT, por exemplo, doutor. A questão do chat GPT, eu até escrevi um outro artigo no Tech Compliance, que é um outro, enfim, né, um site voltado para artigos, enfim, jurídicos, e neste artigo eu até comentei que a OpenAI, né, que foi quem trouxe, agradeci a OpenAI pela notoriedade da inteligência artificial, porque não é algo tão novo, né? A inteligência artificial a gente já tem no GPS, nós já temos nos televisores inteligentes, nos assistentes, mas quem trouxe efetivamente a notoriedade, que trouxe o alcance da inteligência artificial foi o ChatGPT, que trouxe assim, as pessoas conseguiram alcançar, acessar de uma forma e ter a consciência do que era efetivamente a inteligência artificial generativa, e conseguiram entender, acessar, mas realmente é algo assim que é até assustador. Mas se a gente não tiver o cuidado, se a gente não tiver uma regulamentação, que também é algo, né, que está sendo debatido, porque ainda não temos uma regulamentação, e aí entra também as questões éticas, e mesmo que a gente tenha uma regulamentação, ela sai hoje, amanhã ela estará atrasada, porque é tudo muito instável, é tudo muito... Não há como saber como amanhã as coisas vão ser, porque uma coisa é certa, não se sabe a fonte dos dados, já há casos de respostas do ChatGPT que eles chamam de alucinação, alguns entendem que é alucinação, outros entendem que alucinação não é o termo correto, porque de fato não é uma mente humana para chamar de alucinação, então existe todo um debate sobre, mas as próprias escolas estão começando a debater se voltar ao papel e a caneta, porque os trabalhos estão sendo entregues, então trouxe a necessidade de reflexão sobre o tema. O que pode, qual conteúdo pode ser utilizado, qual não pode. Já estão sendo criados aplicativos com a utilização da inteligência artificial na versão inversa, para ver se o conteúdo foi criado por inteligência artificial ou não. Então, realmente, foi um divisor de águas na questão do alcance da inteligência artificial para as pessoas. Já não era um assunto tão novo para quem já estudava, para quem já conhecia, mas trouxe, né, alcançou isso a toda a população. Eu acredito dentro dessa ideia que mesmo realmente a alucinação é um sentimento, né, de uma inflamação, uma doença psicológica, psiquiátrica. Exato. Um computador não ficaria doente nesse sentido. Num debate familiar aqui, o meu conceito sobre a inteligência artificial, que é uma inteligência, no caso do ChatGPT, para preguiçosos. Eu sou escritor, eu sou jornalista, eu tenho satisfação pessoal ao colocar as minhas ideias no papel, né? E também a solução, doutora, não sei se tu concordas ou não, mas colocar o papel e a caneta só se fecharmos a internet, porque o pessoal vai fazer o negócio e vai copiar à mão e vai entregar, né? Ou seja, é para preguiçosos mesmo, nesse caso do GPT, né? Eu acredito, um dos pontos que eu particularmente defendo, até esses tempos eu participei como palestrante de um evento e trouxe a questão do conhecimento como o caminho do meio entre a inovação e, enfim, né, a inovação e a humanização. O conhecimento seria o caminho do meio, porque eu também adoro a tecnologia, mas eu às vezes brinco que eu sou advogada raiz em algumas questões, porque eu gosto do artesanal, eu gosto de
ter o cuidado de olhar, embora eu seja extremamente adepta das inovações e da tecnologia. Então, no exemplo, né, que você citou, né, com relação a escrever, de repente se faz toda a construção, eu também adoro escrever, mas ali para uma correção, para uma sugestão, porque o ChatGPT também tem essa opção de correção, ou daqui a pouco para uma tradução ali na pressa. Então, vai tudo como se utiliza a ferramenta, daqui a pouco para um aprimoramento e não para uma substituição. Por isso que vai tudo da forma como a gente utiliza, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla do conhecimento, de conhecer aquilo, conhece a ferramenta que tu está utilizando e a partir de tu conhecer o que ela te oferece, ver se aquilo se adequa à tua realidade, ao teu trabalho, à tua profissão. Não, realmente eu quero continuar com a minha essência profissional, com as minhas palavras e não vou utilizar aquilo. Mas eu quero automatizar algo dentro da minha profissão, alguma tarefa, né, que vai ser mais tranquila e dentro da advocacia a gente consegue automatizar algumas questões que tem sido muito utilizado no judiciário. Hoje existem mais de 111 projetos no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, envolvendo inteligência artificial. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais litigantes. Então, para acelerar esses processos, acelerar essas questões assim mais repetitivas, porque a inteligência artificial, além de automatizar, ela analisa. Existem os algoritmos que fazem a análise dos dados, não é simplesmente uma automatização, né? Então, para fazer essa análise é muito boa. Agora, para decidir, aí a colocar um juiz a decidir por inteligência artificial, aí eu já não concordo, porque precisa ter aquele olhar, precisa ter aquela empatia, precisa ter aquela sensibilidade, às vezes aquela sensibilidade de sentir se a pessoa está mentindo, não está mentindo. Às vezes até no jeito de escrever se percebe, se tem algumas percepções que a inteligência artificial ela vai trabalhar com dados e com números, vai chegar a um resultado a partir da leitura que ela vai fazer. Ela não vai ter aquela sensibilidade que são características humanas, de fato. Perfeito, né, toda a questão cultural, filosófica, né, mas tu colocas, de uma maneira bastante positiva e eu acho que esse é o nosso caminho, saber utilizar a ferramenta. Todo o desenvolvimento tecnológico da humanidade passou por esse debate, né, desde a descoberta do fogo até chegarmos aí à descoberta do fogo, como fazer o fogo, né, porque o homem utilizava o fogo, né, enfim. E dentro dessa ideia de transformação, doutora, eu acho que o livro tem muito a colaborar, inclusive, como tu disseste no começo, de descriptografar um pouco do juridiquês, não é? Porque o cidadão, como um todo, e nós vivemos aí, basta nós observarmos aí todo esse problema climático que nós estamos vivendo, e junto com as tecnologias que nós utilizamos dessa forma cada vez mais ampla e com distâncias maiores, desde que, né, esteja tudo estruturado, uma aldeia cada vez mais global. Então nós temos responsabilidades civis, sociais cada vez mais engajadas, mais amplas, né, que não podemos nos omitir. Quem tem o mínimo de educação tem cada vez mais responsabilidade nesse sentido. Exatamente. Uma das questões, um movimento que vem ocorrendo também dentro do judiciário e dentro dessa coletânea nós também tentamos trazer, é a linguagem simples. Esse movimento já vem acontecendo, também acontece, ele também é chamado, né? Tem alguma linha que se chama ali o Visual Law, o Legal Design, que é a utilização do design dentro de algumas petições e documentos, que daí, claro, não tem dentro do livro, o livro ele é utilizado, né, com escrita, né, corrida, mas dentro do legal design e do visual law existe a linguagem simples, e o judiciário aqui, o Rio Grande do Sul utiliza muito, que é assim, não utilizar o latim, não utilizar, às vezes, escrever um monte de um parágrafo imenso, substituir, reescrever ele de uma forma mais simples, para que o cliente, para que outra parte, para que o usuário final, ele consiga compreender, então desmistificar aquela história que o advogado, que o operador do direito, o juiz, desembargador, enfim, ele precise falar difícil, mas o que adianta, né, se a pessoa que vai estar lá do outro lado não vai entender? Então, principalmente nesses termos técnicos relacionados ao direito digital, um movimento que nós aqui, principalmente os autores, também estamos fazendo é tentar que o usuário que vá se inteirar
falar desses termos, porque realmente são termos um pouco diferentes, digamos assim, até para quem é da área do direito, para que ele consiga ler, compreender, interpretar e aí, claro, né, fazer a sua análise, a sua interpretação, porque existem opiniões, linhas de pensamento, enfim, mas esse movimento, ele se chama, é a linguagem simples, e já vem de alguns anos aí, claro, nem todos, né, existem colegas até mais antigos que entendem que é necessário, sim, manter, que tem que ter aquele rebuscamento, enfim, né, mas aí é uma linha mais pequena, a maior parte, enfim, tem tido muito êxito, porque aí acaba atingindo, né, o principal, que é a compreensão. E a compreensão que vai trazer celeridade, né, de certa forma, Exato. tirando aí o desnecessário, porque nós enfrentamos esse problema, né, da morosidade judiciária, né? Muito, muito. E cada vez mais. Hoje a gente vive uma realidade dos processos estarem digitalizados, 100% eletrônicos aqui na nossa comarca, em Caxias, né? Existe poucos processos que não são digitalizados, pouquíssima, porém a gente tem um número muito grande de processos, então a morosidade ela permanece. Algumas questões já estão por inteligência artificial, já tem sido implementado isso dentro, né, do sistema, acaba sendo mais rápido. Há uma celeridade, porém ainda muitas questões ainda são humanas, né? Então, de questão de decisão, aí tem as questões dos servidores, enfim, outra pauta, né? Mas ainda caímos na questão da morosidade. Por isso que sempre, até é uma bandeira muito minha dentro lá do escritório, eu sempre digo, vamos tentar ser mais simples, vamos ser objetivos, vamos tentar ser céleres, no sentido de já facilitar, já passa as informações, vamos ser assertivos, porque é algo que tem que partir da gente. Se todo mundo agir assim, todos, né, a mensagem chegará mais rápida, chegará melhor. Exatamente. Muito bem, doutora Mônica Lopes Iscariotti, ela participa do lançamento do livro, está no livro, né, com um artigo sobre a inteligência artificial. É um assunto que nós gostaríamos de, em um outro momento, com mais tempo, também ampliar, convidá-la para debates mais, enfim, livres de tempo, né, para que nós possamos trazer mais pessoas para o diálogo. É um assunto muito importante. Com certeza. Não é? Novas tecnologias e metaverso, perspectivas jurídicas. Eu acho positivo o fato de termos robôs trabalhando na direção, por exemplo, da reconstrução de coisas. Nós visitamos uma fábrica em São Marcos, da Bom Tempo, e os robôs, que são máquinas, a gente tem a visão de que o robô é um robozinho, aquele do desenho, né? Que ele tem humanoide, olhos. né? Humanoide, que foi o que passaram para nós, né? E não é, né? Não. Não necessariamente, né? Exatamente. Uma máquina que funciona automaticamente é um robô, não é? Exatamente. Uma geladeira programada, por exemplo, para ver as listas do supermercado e fazer a compra digital, ela é um robô, né? A casa inteligente, né? Enfim. É isso aí. A minha geladeira é programada para mim não abrir de madrugada, doutora. Então. Muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Faz o convite aí, eu coloquei o serviço, mas por favor dá o serviço do lançamento que acontece nessa sexta-feira, o nome do livro, etc. Eu que agradeço, muito obrigada. Então eu passo a convidar vocês para o lançamento desta obra aqui, Novas Tecnologias e Metaverso, Perspectivas Jurídicas, amanhã, das 18 às 20 horas, no Arco da Velha, será o lançamento oficial e sessão de autógrafos, e também já está disponível, vou deixar meu Instagram, pessoal, que daí lá tem o link na bio, claro. @ADV Mônica Lopes S. Pode daí repetir, lá por favor? Sim, é @ADV Mônica Lopes S, de Iscariote daí. Lá tem o link na bio, que já tem o link para adquirir a obra, tanto na versão física quanto e-book. E no Arco da Velha amanhã vai ter algumas obras disponíveis para adquirir e sessão de autógrafos também. E lá no meu Instagram sempre tem conteúdo voltado a direito digital também e outras questões. Direito digital é o tema do Teoria de Tudo de hoje. Vamos falar mais. Foi um prazer conversar. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado eu. Bom dia para vocês. Bom dia. O Teoria de Tudo faz um rápido intervalo. Nós já voltamos para o esporte. Fique aí, por favor. Dias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano.
Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Por dentro da bola. É o quadro Por Dentro da Bola, começando a Quem Sabe Caxias News e também começando no Teoria de Tudo com o F5 do Esporte, sempre, né, trazendo para você as informações precisas, análises quentíssimas do Joselito Santos, que está sempre envolvido aí na atualização, e ele já está na tela conosco. Alô, irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Legal, bem-vindo sempre ao Teoria de Tudo, ao quadro Por Dentro da Bola. E qual é a boa aí do esporte? Eu tenho tanto WhatsApp aqui que eu não sei onde é que foi parar as manchetes. Deixa eu ver, aqui tá. Vamos lá, dupla Caju, dupla Grenal, São José de Porto Alegre, seleção brasileira nas eliminatórias que sofreu para ganhar do Peru, aliás, né? Não era tudo aquilo, né? Fizeram tudo que era gol contra a Bolívia e já patinaram no pé. O Brasil, o meu Brasil brasileiro não vai mudar tão cedo essa marra, Joselito. Não adianta, né? O Brasil ganhou da poderosa Bolívia, vamos dizer assim, de 5-1. E aí ontem, na noite desta terça-feira, a seleção brasileira já teve um pouquinho mais de dificuldade contra o Peru. Mas é a última pauta, vamos começar pelo Juventude, né? O Juventude que está em atividade. Até aqui eu quero dizer para a audiência que o Caxias a gente vai gradativamente diminuindo, né, as informações, porque o Caxias agora tá de férias, mas é umas férias mais tranquilas, aquelas férias que tu vai pra praia, assim, tu dá aquela descansada e só se prepara para o ano que vem. Então é diferente dos outros anos, né? As férias do Caxias é férias com o boleto pago, né? Quando tu paga as férias antes... Isso aí, perfeito. Eu acho que a analogia ela foi perfeita. Férias com o boleto pago, é isso aí, o Caxias tá só se preparando para o ano que vem. Então nós vamos focar bastante no Esporte Clube Juventude. Hoje a gente ainda tem algumas informações, ainda são resquícios, né? Mas vamos começar pelo Esporte Clube Juventude, que tem um jogo importantíssimo neste sábado, diante do CRB. E é interessante porque o CRB venceu o líder, né, da competição por 6-0 nessa última rodada. Então vem embalada essa equipe do CRB. Inclusive o CRB, se vencer o Juventude, que a gente não quer, até porque eu não quero narrar a derrota do Juventude, eu quero narrar uma vitória. Claro. Eu espero... O CRB, se ele vencer eventualmente a equipe do Juventude, ele passa o próprio Juventude. Então, para te ver como está extremamente equilibrado esse Campeonato Brasileiro da Série B, cada vez mais, né? O Juventude hoje tem 44 pontos e o líder tem 49. Então, o Juventude pode brigar até pela primeira colocação. A gente vem falando aqui, né, Miguel, recorrente, que com essa permanência do Thiago Carpini deu um gás a mais aí para que o Juventude consiga, mas o Juventude tem alguns probleminhas, dentre eles, né, o Nenê ele volta a sentir lesão muscular e ele preocupa para os próximos jogos do Juventude na Série B. Agora, o meia Nenê... Josi, desculpa, eu sei que tu vai dar informação aí, mas depois eu analiso então junto contigo, pode falar. Tá. O meia Nenê ele voltou a sentir dores na panturrilha e deve desfalcar o time do Juventude nas próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O experiente meia ficou de fora do jogo contra a Chapecoense, voltou diante do Atlético Goianiense, mas saiu no segundo tempo sentindo a lesão. Diante do CRB no próximo sábado, no Alfredo Jaconi, o técnico Thiago Carpini também não poderá contar com o zagueiro Luiz Gustavo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o atacante Eric Farias está em processo de final de recuperação e pode aparecer pelo menos por um tempo em campo. Então, a grande preocupação é o Nenê, né? Porque o Nenê, ele não só faz gol, como ele constrói os gols.
E o Juventude tá com essa dificuldade, principalmente. Quem faz gol no Juventude hoje? E aí tu vai lembrar, e se podemos até puxar, que nós falávamos lá no começo, quando tu disseste que o Nenê tinha 44 anos, não? 41, agora tem 42. Então quer dizer, nós analisamos aqui, eu comentei contigo, se ele teria fôlego para um campeonato tão longo. E não é culpa dele, nem é culpa do Juventude, é culpa da biologia, da genética da pessoa, porque é um campeonato com quase 40 rodadas, né? 38, Um cara que corre muito em campo, um cara que, né, que constrói a jogada, ele não. E é inevitável, não tem genética que supere, não tem preparo físico que supere o metabolismo do ser humano. Por mais que tu se cuide, chega um momento que poderia acontecer isso ou não. Infelizmente, é um momento que pode ser que ele se recupere mais rápido, mas pode ver como ele tem falhado mais, né? Eu noto por mim, eu faço exercícios e tem dias que a minha recuperação é bem diferente de quando eu tinha 20 anos, 30 anos, né? Eu tenho 54. Então, quer dizer, às vezes, conforme você puxa um pouco mais o exercício, tu leva 4, 5 dias para se recuperar. Então, tu imagina uma rotina de viagem, uma rotina de jogos. Tem jogos que são mais puxados do que outros. Nós falamos isso lá atrás, José. Sim, sim. E até trazendo um jogador do Internacional, que ele tinha menos idade que o Nenê, obviamente, mas tinha já esse problema de não aguentar todos os jogos, que era o D'Alessandro, né? O D'Alessandro, ele era utilizado mais em casa do que fora, e às vezes meio tempo, era tentado dosar, e daqui a pouco o Nenê, não sei se daqui a pouco o Juventude não vai ter que começar a fazer isso, dar uma dosada no Nenê, porque ele tem 42 anos, ele é um jogador extremamente dedicado, ele se entrega ao jogo, mas ele tem 42 anos. Então tá chegando ao final da temporada e ele jogou praticamente quase todos os jogos. Não, então, tu vai jogar com um atleta de 20, correndo na defesa, né, para pegar a bola junto contigo, não é? O cara, né? Agora eu não sei o que tá falando, o Carpini, não sei o que o diretor de futebol fala, né? Não sei o que tu acha, que é um especialista. Não seria de encostar alguém para construir a jogada junto com ele, trazer um reforço para que ele não corresse tanto e ficasse mais marcando gol do que precisar construir tanta jogada? Existe essa possibilidade de ele jogar até como um falso 9, porque como o Juventude tem essa dificuldade, hoje o Juventude não tem um centroavante, né? O Eric Farias foi contratado como centroavante, mas ele se destacou no Ipiranga como um atacante de lado. O Gabriel Tagliari, até parece que vai ser o centroavante deste sábado, porque como é que se diz, a informação interna do Juventude é que agradou o Gabriel Tagliari, apesar do Juventude ter feito uma partida muito ruim diante do Atlético Goianiense, mas o Gabriel Tagliari fez uma boa partida e pode ser o centroavante, mas não é um centroavante estilo o Heron, estilo mais, não Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo Rodrigues é aquele centroavante que ele segura a bola, é o centroavantão mesmo. O Juventude hoje não tem esse centroavante. Mas o Nenê, com a sua categoria, não sei se ele... Não é muito a característica do Nenê ficar esperando a bola e jogar de costa. Não é muito a característica dele. Não, mas ele gosta mais de pegar ela, ficar mais próximo da área, de repente, né? Exato, encostar um jogador com ele. Exato, não correr tanto, né? Porque diminuir o espaço de ação dele. Não mudar o estilo de jogo, né? Eu concordo. Eu acho que daqui a pouco colocaria um outro meia atacante mais próximo dele e ele só movimenta uma parte do campo, mas ele não precisa se doar tanto, correr tanto, dar carrinho, que ele faz isso. Ele volta bastante. Isso desgasta bastante o Nenê, não tem necessidade. Ele causa lesões, não é? O que o Romário fazia muito bem, que era esperar a bola chegar nele, né? E diminuir, encurtar os espaços para que ele possa jogar numa área menor, como no futebol de salão, por exemplo. Né? Não mudar o estilo de jogo, deixar jogar como ele joga, mas diminuir, aproximar alguém que faça na característica dele, que lance a bola nele e ele faz o jogo dele, né? Não, eu concordo. Eu acho que poderia ter um jogador, e poderia ser o Matheus Vargas, esse atleta, mas ao que tudo indica, o Carpini ele vai dar uma recheada nesse meio campo, vai colocar provavelmente o Jean Irmer e vai tirar um dos atacantes, porque ele mesmo entendeu que nessa última partida, nem sempre jogar com 3 atacantes tu é ofensivo. Se tu não tiver um meio campo que consiga aproximar os atacantes, não vai adiantar nada, e foi o que aconteceu.
O Juventude jogou com 3 atacantes e tomou 3-0. Então. Tomou um montão de gol, ficou um buraco no meio de campo, não tem perna para correr, né? Que agora, agora o fator extra-campo nessa segunda fase, e aí não estamos tão longe de acertar a análise. É o cansaço físico, o preparo físico começa a ser um diferencial no campeonato, eu acho, viu, Júlio? Parte técnica, ela começa a perder para o preparo físico, porque a pior coisa, né, é tu saber. Isso acontece com qualquer atleta que joga e que já não tem mais a mesma forma física. Ele enxerga a jogada, mas não consegue o corpo acompanhar, né? E o que acontece, né? Não só a questão física, mas a física mental também, a questão mental, porque agora chega aquela parte derradeira de dizer, nós vamos conseguir subir, nós estamos próximo, não estamos próximo. Isso também mexe com não com o Nenê. O Nenê eu acredito que não é o problema. Mas com os outros jogadores que não têm tanta experiência, a perna vai começando a pesar por conta disso também. Então, porque está chegando uma parte importantíssima do campeonato, nós estamos chegando à 28ª rodada, faltam 10 rodadas para acabar, são 30 pontos em disputa, são 10 rodadas. Passa num piscar de olhos, vamos dizer assim, 10 rodadas, é muito rápido. Então começa a chegar um ponto importantíssimo dentro do campeonato. E aí o Nenê tem uma outra função já, né? Que é a experiência, né? Que todo mundo precisa ter, né? Para poder acalmar na ansiedade, né? Não pesar, porque a ansiedade faz tu chutar na hora errada, faz tu passar na hora errada, dá maturidade. Essa jogada, né? Agora eu acredito, assim, eu não sou análise preditiva, não é profética, né? Mas é preditiva, analisando dados. Acho sim, né? Porque que o Thiago Carpini tem essa velocidade de adaptação. Eu acho que um pouco dessa derrota de Juventude foi também influência da desatenção necessária para a renovação. Não tinha como. Por mais que ele quisesse ficar, né? Por mais que tu queira se concentrar, tu tá recebendo proposta milionária, tu vai pensar, tu vai se reunir, tu vai conversar. Então tu vai dividir a tua atenção, deixar de perceber detalhes, né? E eu acho que logo que ele puder, agora já passou, não deu tempo ainda, porque o Juventude tomou 3 ali justamente por isso, como reflexo, né? Reflexo do jogo, desse período, que não adianta, não, né, Jô? Você tu pode estar fazendo, nós podemos estar aqui agora, tu recebeu uma proposta milionária que tu vai recusar, que tu vai negociar com o teu clube, né? Vai ser o foco da tua atenção, né? Da família. Mexe, né? Tá? Sim, mexe, não adianta. Vai ocupar espaço na tua mente que vai te tirar alguma informação, por mais profissional que tu seja, eu acho. O próprio Thiago Carpini falou que nessa partida diante do Atlético Goianiense, algumas decisões não foram as mais acertadas. Ele mesmo falou praticamente nessas palavras, algumas decisões não foram as melhores. E, obviamente, nesse próximo jogo ele já vai mudar novamente o time, vai mudar daqui a pouco até mesmo a estratégia do Juventude. Aí alguém perguntou quais foram as decisões, ele disse, eu acho que eu não queria vir com esse terninho verde. Mais ou menos. Uma das decisões é o zagueiro Luiz Gustavo, que não vai poder atuar por conta de suspensão, mas foi uma das más decisões, vamos dizer assim, porque ele não fez uma boa partida, e a forma também como o Luiz Gustavo foi colocado em campo não agradou nem o treinador, nem o próprio Luiz Gustavo, e muito menos a torcida do Juventude. Então, são os erros que podem acontecer. O Thiago Carpini não é perfeito, ninguém é perfeito, mas ele vem fazendo uma campanha excelente, continua sendo uma campanha excelente que o Thiago Carpini faz. Só que aquela história que a gente já falava, né, Miguel? Uma hora não ia ganhar fora de casa, como de fato não ganhou. Agora, assim, ainda falando burocraticamente, eu não sou diretor de futebol, só sou aqui um crítico leigo. Por que deixar a data de renovação do contrato para o meio do campeonato? Por que não faz um contrato que vá vencer depois do campeonato? Para ter esse problema no meio do campeonato, entendeu? Né? Não entende? É que nem tu vai fazer uma cirurgia, tu paga só metade do plano de saúde e no meio da tua cirurgia vence, tu tem que negociar se o médico vai te operar ou não. É complicado mesmo, né? De fato. E até foi engraçado, porque na última partida em casa, diante da Chapecoense, o que menos importava era o jogo, né? O que mais importava era o que o Thiago Carpini ia falar depois do jogo. Então, até por conta disso, eu tenho certeza que os jogadores não conseguiram dar o seu melhor. Não adianta, eles até tentaram, mas os próprios jogadores estavam apreensivos para saber se
o comandante, ou não sei se o Thiago Carpini falou antes para eles, não, eu vou ficar, ou não sei qual é a conduta dele internamente, mas daqui a pouco se ele tivesse falado, vaza. Não sabe que segredo. Eu acho que sim. Não deve ter falado. Provavelmente não, porque a expectativa era muito grande. Então, de fato... aí o pessoal pode estar nos perguntando por que o atleta que não teria nada a ver. Claro, porque se ele vai, é uma janela para o atleta, ele vai levar os bruxos dele, vai pagar mais, né? Aí não foi, mas... Então, quer dizer, vai o comandante, né? Vai os comandados também, né? Então, futebol é grana, a gente sabe. Ninguém é contra a grana, todo mundo pensa na grana. Né? Grana é bom. Mas tudo isso, eu acho que o Juventude vai se reinventar logo. Acho que o Juventude teve aí um altos e baixos com o Carpini também. Não foi a pior derrota, né? Essa da série Carpini, né? Na realidade, foi a mesma derrota que ele acabou sofrendo diante da equipe do Sport lá na Ilha do Retiro. Foi 3-0 também, um jogo muito ruim do Juventude. Então foi igual, na realidade. Mesmo resultado. Um campeão com 2-3-0 vai ser difícil, né? Não dá para apostar muito em campeonato, mas mas o líder tomou 6, né? Daqui a pouco o líder pode ser campeão tomando 6, a gente não sabe. Vamos ver essa rodada aí, né? A gente fala domingo para ver. Vamos ver. E tá na hora do torcedor de Juventude apoiar cada vez mais, né? Então tem promoção para o sócio. Promoção sócio mais 5. Sócios com as mensalidades em dia podem adquirir até 5 ingressos a R$10 cada, e o lote promocional com 1.000 unidades. Não sócios podem adquirir ingressos a R$20. A promoção é válida até sexta-feira, dia 15, às 6h30 da tarde, ou até o encerramento do lote promocional. A venda é exclusiva na Secretaria do Alfredo Jaconi, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, e da 1h30 às 6h30 da tarde. São só 10 rodadas, né? São só 10 rodadas. O Caxias já subiu, tá de férias com o boleto pago, a gente já vai falar, mas são só 10. O que seria para o Juventude um retorno de time grande, como aconteceu com o Internacional, como aconteceu com o Grêmio, outros tantos, não se acomodar na Série B. Caiu, volta, né? Não ficar mais um ano na Série B. Né? Não se conformar que no começo lá do campeonato estava quase caindo para a Série C, se não fosse o Carpini, né? Então a hora é mesmo de acreditar, de acreditar que é possível. Então são 10 rodadas com essas promoções, eu acho que o torcedor tem que apoiar com a faca não dá para dizer, porque, né, apologia, sei lá, com a bala de goma nos dentes, né? Com a faca nos dentes é meio pirata, não dá, porque a violência no esporte. Vai dizer que a faca não tem um idiota que é capaz de ir lá com uma faca, né? Hoje em dia tem que cuidar muito o que tu fala. É só uma metáfora, seu estúpido, não é botar a faca no dedo, vai cortar a língua ainda por cima. Sim, eu ia dizer, só que falta o idiota botar a faca no dente mesmo, né? Mas eu acho que é isso aí, Miguel. Acho que a torcida tem que fazer a sua parte. É claro que o Juventude tem algumas dificuldades, principalmente na questão do ataque. Agora o Nenê pode não jogar essas 2 próximas partidas. Porém, o Thiago Carpini sempre encontrou soluções. E eu entendo que ele vai conseguir encontrar boas soluções, e o Juventude tem que vencer, né? Chega de empatar, chega de não pontuar dentro do estádio Alfredo Jaconi. Sábado não tem mais desculpa, é vitória diante da equipe do CRB, e deixa o CRB para trás e vai, porque o Juventude vencendo, ele pode chegar até a vice-liderança. Então, mais uma vez, o Juventude ele brigando, né, Miguel? É isso aí. Eu acho que agora a concentração está 100% nisso. Muito bem, estamos apresentando o programa Por Dentro da Bola, com o Joselito Santos, trazendo as informações do Juventude, que busca o acesso à Série C. O Juventude falou muito bem, um excelente momento do... desculpe. É a Série A. Um excelente momento do futebol caxiense, não é? E tomara que dê tudo certo, né? Vamos falar de Caxias um pouco, isso agora, ou tem mais de Juventude? Não, Juventude é só para arrematar o Juventude, que posição que ele tá na 7ª posição com 44 pontos, hoje ele está apenas 1 ponto do G4, então continua tudo muito embolado, próximo, né? Muito é um campeonato que não se esticou, né, na tabela, né? Como na realidade ninguém desgarrou, né? Na realidade está acontecendo aquilo que eu falei, acho que tu vai lembrar lá no começo do campeonato. Sim. Que eu disse que ia ser o campeonato mais disputado da história da Série B. Porque não tem nenhum time gigante, tem times grandes ali, Vitória, o próprio
Sport Juventude, Recife, né? o próprio Juventude é um time grande dentro da Série B, Sim. então não tem times gigantes, né? Como já teve Vasco, Grêmio, Cruzeiro, enfim. Sempre tem um time gigante, mas esse ano não teve. Então a tendência é que fosse um campeonato mais equilibrado, e como está sendo muito equilibrado. Então, como eu disse, o Juventude tem chances, e não é exagero em dizer que o Juventude tem chance não só de subir, mas tem chance ainda até de ser campeão brasileiro novamente. Vamos seguir nessa aposta, então. Vou contigo nessa. Eu já tinha dito, né? Hoje eu dei uma vacilada, achando que estava meio difícil, mas vamos ver. Vamos acreditar. A torcida tem que estar junto. Com certeza. O torcedor tem que se fazer presente no sábado. E falando em torcida, já vamos chamar a torcida do Caxias também. Eu acho que eu vi umas 2 camisas do Caxias andando pela rua, só. Né? Deveria ter 50 andando pela Júlio de Castilhos, né? Mas as pessoas parecem que têm vergonha de vestir a camiseta do clube, né? Coisa mais triste. Né? Tu vê o pessoal da dupla Grenal desfilar, camisa vintage, né? Nós entrevistamos o Beto Sarol de camisa vintage do clube, pá, com orgulho, né? Cadê né? O Juventude também tu não vê muito. Não é? Tudo bem, não dá nem para culpar o inverno, tava 30 graus o outro dia, né? Então dava para sair de camiseta, né? É verdade. Bom, do Caxias, como eu falei, tem alguns resquícios ainda da eliminação da Série D, mas o Caxias é um ano extremamente positivo, né? Não tem, eu acho que é o melhor ano dos últimos 5 anos, acredito eu. É o melhor ano do Caxias. É um ano histórico, né? Onde o Caxias conseguiu o vice-campeonato gaúcho diante da equipe do Grêmio, que é um time gigante. A gente estava falando em times gigantes. O Caxias segurou o Grêmio, querendo ou não, né? Acabou perdendo o título por um pênalti discutível apenas. E conseguiu ser o maior objetivo. Roubado, né? Vamos falar. Discutível para eles lá, né? Foi roubado, foi cavado pelo Soares, né? Um absurdo, né? E aí tem Copa do Brasil para o ano que vem e também conseguiu finalmente a sua vaga à Série C. Então, como tu mesmo falou, gostei da tua analogia, o Caxias está de férias com boleto pago, então agora é só organizar a casa para o ano que vem. E tem 9 jogadores que têm contrato para o ano que vem, tá? São os goleiros Fabian Volpe, o Pedro Paulo e o Guilherme Nunes, os laterais esquerdos Peu e Dudu Mandai, o volante Emerson Martins, o meia Peninha, o atacantes Vini Espanhol e Victor Feijão. E também o técnico Gerson Guzmão tem contrato até o final do Gauchão e o Caxias já está trabalhando para que o treinador fique até o final de 2024. Pelo que a gente recebe de informações, Miguel, não será tão difícil porque ambas as partes querem. A direção quer e o próprio treinador quer. Então, eu acredito que é só algumas questões burocráticas, daqui a pouco alguma premiação, valores, enfim, né? Porque o técnico foi valorizado, a equipe do Caxias está valorizada, está uma série acima. Então, eu acredito que não vai ser tão difícil assim. O que vai ser mais difícil é o próximo assunto, mas se tu quiser comentar, pode comentar. Não, eu só acho que o Caxias está com a pasta debaixo do braço, né? O departamento comercial está buscando patrocínio, né? Porque não vai. O departamento de futebol vai parar, mas é hora da grana, né? Do marketing esportivo funcionar, de chamar o atleta, de fazer ações, né? Usar esse momento bom, usar os atletas também para fazer um momento de marketing positivo, né? Aproveitar esse momento, aparecer nas redes sociais, não esquecer, né? Ficar tipo namorada mesmo, namorado, né? Lembrar todo dia, olha, né? Sabe, seguir a paixão, manter a paixão Grená para fazer uma Série C bem feita, né? Não esperar começar a Série C para mobilizar todo mundo. Acho que apesar de não ter campo, né? Tem muita coisa fora de campo para organizar agora. Como a tua casa nova ficou pronta, tu vai morar, mas aí tu precisa, né? Um monte de outras coisas, né, José? É isso aí. Aí o outro assunto que eu diria que é praticamente, até o próprio jogador ele já admitiu isso, não admitiu que é difícil, mas ele admitiu já que ele tem um pré-contrato assinado com o Vila Nova de Goiás, então praticamente se descarta que esse jogador continue no Estádio Centenário, que é o Heron, né? O Heron assinou um pré-contrato com o Vila Nova de Goiás. O Vila Nova de Goiás é um dos concorrentes do Juventude, então ele pode também estar na Série A do ano que vem. E lembrando que o Heron não pode disputar a Série B, tá? Porque ele já disputou o Campeonato Brasileiro da Série D com o Caxias e não tem janela para ele disputar a Série B. Então, se ele for contratado, é realmente para 2024. Então, o principal nome do Caxias que na conquista do acesso para a Série C do Brasileiro, o atacante Heron, está de saída do Centenário.
O jogador assinou um pré-contrato com Vila Nova e defenderá o clube goiano na próxima temporada. A negociação foi encaminhada nos últimos dias, após o término da participação do time de Caxias do Sul na Série D. Contratado pelo Clube Gaúcho no começo do ano, o atacante se tornou o nome da equipe. Na Série D, anotou 14 gols em 22 jogos. A marca colocou o jogador como o maior artilheiro da história de uma edição da Série D. Heron superou Nino do Craque em 2012 e Negueba da Caldense em 2021, que fizeram 13 gols na competição nacional. Heron foi responsável pelo gol do acesso do Caxias, no segundo jogo com a Portuguesa do Rio no Estádio Luso Brasileiro. Ele converteu o pênalti marcado aos 43 minutos do segundo tempo. A vitória por 1-0 diante dos cariocas assegurou o tão sonhado acesso para o Grenal. Além da Série D do Brasileiro, o jogador baiano balançou as redes em 4 oportunidades no Gauchão. Antes de chegar ao Sul, Heron iniciou sua caminhada do futebol profissional no Vitória. Logo após defendeu as cores do Remo e ABC. Em 2022, começou a ganhar notoriedade no Sampaio Corrêa, com 8 gols marcados em 32 partidas. O contrato com o Caxias vai até outubro. Então, a era Heron acabou. Mas ele merece respeito, merece. Aplausos, que a carreira dele seja, né? Ele se transformou num craque na história do Caxias, ele foi essencial, não seria diferente. Às vezes o cara pode ser craque, mas pode não se encontrar, pode acontecer. Aconteceu com o Fred na seleção brasileira, lá, aquela do 7-1, o Fred é um craque, nós falamos dele semana passada. E, né, e ficou aí virou meme, né? Parecia né, chamaram ele de Cone, né? Tu lembra? O cara é um craque, artilheiro, não é? Então, o Heron merece toda a gratidão da Ser Caxias, sai de portas abertas, eu acho, José. Exato, não, sem dúvida alguma. Acho que não só de portas abertas para a direção, como para o próprio torcedor. O próprio torcedor, todos que eu falei, agradeceram e disseram, cara, é normal que isso acontecer. E até se espantaram que aconteceu, e eu acho que foi o mais correto, as coisas foram conduzidas de forma correta no Estádio Centenário também, porque com certeza esse assédio, enfim, não foi agora. Foi com certeza há muito tempo atrás, mas parabéns para o Heron, parabéns para a direção do Caxias e também para o empresário que deram uma segurada. Não, deixa o cara aí, deixa o cara ser o artilheiro da Série D, fazer história no Caxias, subir o Caxias, depois a gente conversa. Tá aí, conversaram, tá tudo certo, vai pro Vila Nova, é uma oportunidade muito boa, é uma vitrine legal para ele. Então que ele seja muito feliz no Vila Nova, sem dúvida alguma. E isso passa também pelo processo que nós comentamos aqui, que não é nosso, é quem vive o futebol, de profissionalização de um clube que quer ser grande, que é um clube de Série C, agora o Caxias, para se manter na Série C, buscar outros acessos, que é justamente a parte do jogo, blindar as negociações, né, procurar ser assertivo nas questões das compras, tentar, né, fazer com que o atleta, que o Caxias seja uma fonte de atração, mas que o atleta, quando vem para o Caxias, não saia magoado com o Caxias, porque ele se queimou, porque ele não teve a valorização que ele queria, porque ele, na hora de sair, ele não conseguiu, né, fazer um melhor contrato, tornar o Caxias um polo de atração. E isso parte da gestão de futebol, José. Com certeza, sem dúvida alguma. E mais uma informação aqui que é bem interessante. Então, o Caxias ele ficou fora da final da Série D do Brasileirão ao perder para o Ferroviário no último domingo, mas tem muitos motivos para comemorar. Além de conquistar o acesso para a Série C após 8 anos na última divisão no Campeonato Brasileiro, o Clube Grená também conseguiu arrecadar R$700 mil em premiação da CBF pelas passagens de fase. Segundo colocado do Grupo A8, o time Grená recebeu R$300 mil por participar da competição nacional, depois embolsou mais R$100 mil por cada passagem de fase, totalizando mais R$400 mil até a semifinal. Logo após a comemoração pela promoção, o presidente do Caxias, Mário Verlang, revelou que o valor destinado de premiação aos atletas, comissão técnica e funcionários seria de R$700 mil. Ou seja, a mesma quantia que foi arrecadada pelo clube durante toda a competição. Pelo feito, o Grená também recebeu R$100 mil da Federação Gaúcha de Futebol. Que bom. Eu não sei se tu tem informação, me ocorreu, porque eu também não sei como é que funciona o contrato do Heron. Se o Caxias tem algum direito econômico na negociação, se terminou o contrato, o atleta é de quem contrato... que é? Um é de quem? Quem é o dono do passe do Heron?
O Caxias não O ganha? Heron, não, acredito que não, porque o Heron, o contrato dele termina agora em outubro. Então, Mas a não é conversação que se tem daqui a pouco é em relação a isso, que o Caxias tem alguma compensação pela saída do Heron, porque o empresário está conversando com a direção, o próprio Heron deu uma entrevista hoje na Rádio Caxias e falou que o empresário dele está em conversação com a direção do Caxias, pode ser uma dessas hipóteses. Acho que tem uma cláusula de renovação, talvez, que precise ser paga, né? Para que o clube não perca, né? Tem a prioridade do contrato, né? Pode ser. Mas ele era do Sampaio Correia, ele veio do Sampaio Correia pro Caxias. E o passe é do empresário dele, do atleta? Do empresário. Por causa da Lei Pelé, tu pode ter o dono do teu passe, também tem isso também, né? Exato, exatamente. Muito bem, vamos então, né, avançando aqui, passa rápido, né, José, mas vamos falar em ritmo de aterrissagem da dupla Grenal. Vamos lá. O Internacional está jogando neste momento, deixa eu até confirmar aqui como é que está o resultado. Só lembrando, enquanto tu confirma, né, para quem está nos assistindo na segunda-feira, nosso programa é ao vivo na quarta-feira, que está nos assistindo na quinta-feira, melhor dizendo. Então, nós estamos ao vivo no dia 13, mas você pode estar nos vendo no dia 14. Então, o Internacional está jogando na quarta-feira à noite. Isso, e está perdendo em casa. Está perdendo por 1-0. Será? Olha, o Internacional, né, tem 26 pontos e o Santos tem 21. São 5 pontos, é muito pouco. É muito próximo da zona do rebaixamento. Verdade. E o Internacional está indo a 11ª partida sem vencer no Brasileiro. São 11 jogos sem vencer. Então a situação do Internacional está bem complicada, Miguel. Bem complicada mesmo. Bom, o Grêmio, então. O Bitelo aceitou a proposta do Dinamo Moscou da Rússia e não deve mais jogar pelo Grêmio. O clube gaúcho agora encaminha os últimos detalhes para concluir a negociação a tempo. O meia permaneceu no Marrocos, onde disputou amistoso com a seleção pré-olímpica e aguarda o acerto antes de viajar para a Rússia para realizar exames e assinar contrato. O Dínamo vai pagar 10 milhões de euros pelo jogador, cerca de 53,3 milhões de reais na cotação atual. O Grêmio tem 70% dos direitos do meio-campista e os outros 30% pertencem ao Cascavel do Paraná. Então o Bitelo, que é um dos jogadores que se destacaram, tá indo para a Rússia, tá lá, vai passar um friozinho lá na Rússia. Eu não iria para a Rússia nesse momento de guerra aí, eu não sei, verdade. Sinceramente, daqui a pouco o cara invade lá, né? Deixar aqui um registro aqui, né, do Danley, secretário de Esporte e Lazer, que esteve palestrando na SIC Caxias nesta segunda-feira, e é um dos craques do Grêmio, né? Entre outros. Sim, um dos maiores goleiros da história do Grêmio, sem dúvida alguma. Danley é um dos maiores goleiros. Investimentos no esporte aí bastante interessantes aí. Uma hora eu vou trazer ele aqui também para conversar conosco, né? Já peguei o contato da assessoria também, para que a gente possa estar fazendo um trabalho interessante como secretário de esportes. Joselito. E o Grêmio joga na quinta-feira, então, como tu mesmo disse, nós estamos aqui na quarta, mas o pessoal pode ver na quinta-feira, o Grêmio joga contra o Bragantino no Nabi Abichedid às 9h30 da noite. Então, Miguel. Nabi Abichedid, muito bem, fiquei só pensando como é que eu ia repetir esta palavra. Shadid Abi Nassib. É mais ou menos isso. Agora tu não consegue dizer. Agora fala. Nabi Abichedid. Ah, muito bom, né? O locutor esportivo tem que saber, né? Joselito Santos, temos ainda o São José, né, para concluir. O Zequinha. Então, em meio à fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro, o São José reclamou nas redes sociais da entrega de sacolas personalizadas do Operário aos árbitros antes do jogo válido pela segunda rodada do quadrangular. Acabou, fecha, paga a luz, acabou. Diante dos protestos da equipe visitante, a arbitragem relatou em súmula que recebeu cortesias, mas que devolveu os presentes ao diretor do clube. O ordenamento jurídico desportivo não proíbe que os clubes de futebol entreguem brindes à arbitragem. A prática, inclusive, é comum no futebol brasileiro, mas os árbitros não costumam relatar em súmula. Segundo o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Paraná, Eduardo Vargas, o regulamento geral não impede. Contudo, ele diz que algumas questões de compliance e integridade justificam a postura da arbitragem neste caso, principalmente em razão das suspeitas de manipulação de resultados no futebol a nível mundial. O Regulamento Geral de Competições não veda. Na verdade, ele silencia sobre isso. Onde nós temos algo é no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, algumas questões envolvendo a ética e a disciplina desportiva, explica Eduardo Vargas.
No CBJD, alguns artigos tipificam situações parecidas. Por exemplo, o artigo 238 fala que se você receber ou aceitar alguma vantagem para que você influencie no resultado, você poderá ser condenado. O artigo 241 fala que dar ou prometer qualquer vantagem a árbitro ou auxiliar de arbitragem para que ele influencie no resultado da partida também é uma figura típica disciplinar. Alessandro Kishino, que disse que o clube está aguardando a posição da Procuradoria sobre o oferecimento de denúncia. De acordo com o advogado do Operário, é possível sim haver uma punição, mas que o clube vai apresentar defesa. Agora eu te pergunto, precisa de regulamentação para o óbvio da ética? No Brasil, sim, né? A gente tá eu ia dizer, no Brasil precisa, né? Porque tem uns aí que eu vou te dizer. Mas quanto mais lei, mais corrupção, né? Porque é bem fácil burlar a lei, né? Entende? Verdade. Porque eles receberam publicamente o marketing, né? Falhou, porque gerou um anti-marketing, né? E aí, Joselito, a questão no Congresso Nacional estão votando aí para mudar a lei da ficha limpa novamente, para poder concorrer, para dar passos atrás. Então, quer dizer, no Brasil está sempre tentando corromper a ética, distorcendo fatos simples, né? Tu não precisa aceitar para depois devolver, né? Simplesmente não aceitar. Olha, é muito simples, não é? Não tem explicação. Não, eu vou pegar, mas não, vou devolver. Então não pega, né? Exato, claro, né? Ou seja, né, você vai devolver só por causa do flagrante. Então só foi por falta da oportunidade do flagrante. Então, quer dizer, onde é que está, né? É complexa a realidade brasileira. Assim, no futebol é um exemplo da sociedade, a gente sabe, a corrupção corre solta. Então fica totalmente, né, inadmissível a questão de ter que prescrever isso no tribunal e o árbitro não saber disso, né? Que ele não pode receber presente. Ora, meu amigo, quem deveria ser punido não é o clube, é o árbitro, né? O clube ofereci, ele pegou porque quis. A tenteada é livre, como diria o amigo meu. A tenteada é livre, né? A tenteada é livre. Parece umas histórias dos Rolex aí que tá rolando. Bem complicado essas histórias aí, inclusive. Verdade, né? Eu vou pegar uma BMW, vou aceitar um suborno, mas quando eu for flagrado eu devolvo e fica por isso mesmo. E aí o crime não aconteceu. Entendeu? É uma banalização da ética no Brasil sem sentido. Sabe, as pessoas não precisam explicar o óbvio, né, Joselito? Uma coisa que fato como esse chega a ser pasmo, né? Eu fico pasmo de que as pessoas não entendem uma coisa tão simples na questão de que, claro que você está querendo algum tipo de vantagem, né? Não tem, né? Se eu receber aqui um mimo qualquer, eu vou falar, é claro que eu vou falar, mas eu posso falar porque, né? Agora, suponhamos que eu vou falar de política e eu me filio a um partido político, como é que eu vou falar da oposição? Então, no futebol é a mesma coisa, é uma competição, o juiz tem que ser o máximo da transparência, da neutralidade. Eu estou recebendo presente do clube adversário, e aí depois que foi denunciado que eu vou devolver, e é o clube que vai ser punido e não o juiz. Por favor. Acabou, José. Fecha a casa, apaga a luz. Fechou todas. Pior que isso, só ganhar amargamente do Peru depois da difícil seleção da Bolívia, como tu falou muito bem. A grande seleção da Bolívia. Mas só para fechar do São José, o São José ele vai enfrentar o São Bernardo, tá? Sábado às 16 horas lá em São Paulo, pela terceira rodada do quadrangular. O São José não tá nada bem, né? Então o São José precisa vencer. Muito bem. Já vamos levar uns brindes também, né? Vamos ver quem dá mais, né? Bom, seleção brasileira, né? Seleção brasileira, ela ganhou do Peru por 1-0 na madrugada desta quarta-feira no Estádio Nacional de Lima e com isso se manteve na liderança das eliminatórias do Mundial de 2026. O gol da partida foi marcado. Desculpa, eu estou um pouco verborrágico hoje, que para mim, olha, eu preferi me classificar na repescagem, né, e ser campeão do mundo, do que ser toda a competição líder das eliminatórias, chegar lá e cair na terceira fase e o treinador sumir e nunca mais aparecer. É complicado mesmo. O gol da partida foi marcado por Marquinhos de cabeça após cobrança de escanteio de Neymar aos 44 minutos do segundo tempo.
Na semana passada, em sua estreia no torneio, o Brasil derrotou a Bolívia por 5-1 no Mangueirão, no Belém do Pará. A equipe comandada por Fernando Diniz teve 2 gols anulados no primeiro tempo, ambos por impedimento. Logo no início, Neymar Perdemos o contato com o Joselito Santos, chegou a apagar aqui a minha crítica, voltou, deu um apagão aí. Deu? Eu vi que deu. A máfia, deu, a máfia do esporte. Bom, a equipe comandada por Fernando Diniz teve 2 gols anulados no primeiro tempo, ambos por impedimento, logo no início. Neymar recebeu o lançamento longo na esquerda e passou a bola para Richarlison na área. A zaga tentou cortar e se atrapalhou. Com isso, Rafinha aproveitou o lance para fazer o gol, invalidado porque Neymar estava adiantado no começo da jogada. O Brasil venceu. Sabe, né? Ele é novinho no esporte, não sabe a lei do impedimento. O Brasil venceu com Ederson, Danilo, depois Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães, depois Joelinton, e Neymar, depois Rafael Veiga, Rafinha, depois Gabriel Martinelli, Richarlison, depois Gabriel Jesus e Rodrigo. Essa foi a equipe que venceu o Peru na última partida. E a próxima partida da seleção brasileira, Miguel, é dia 12 de outubro, uma quinta-feira às 9h30 da noite, diante da Venezuela. Muito bem, vamos lá, né? Vamos torcer, né, que um dia a seleção volte a ser o que já foi, né? Porque vai ser na Arena Pantanal esse jogo. Muito bem, Joselito, muito obrigado mais uma vez pela tua presença sempre aqui, né? Importante no Por Dentro da Bola. Nós voltamos no domingo com mais análises e também resultados aí, esportes, enfim, e algumas críticas também que são importantes que a gente pelo menos debata, né? Ninguém está sentenciando ninguém, mas pelo menos, né, o óbvio precisa ser dito, né? Quando tu quiser certeza que eu te dê mais espaço, tu tem que me trazer um brinde, né? Já entendeu, né? Eu aceito, como chocolate e te devolvo o papel. Opa, eu não sabia, né? Não. É isso aí, eu usufruo, mas né, aquela história. Exatamente, né? Igual quando tu pisca para alguém, depois tu pede desculpa para a patroa, né? Opa, né? Foi mal, não sabia, né? Aí não depois sabia. tu acorda com o olho roxo e não sabe por quê. Não sabia. Ser humano, olha, a casa caiu, José, não adianta. É complicado. Mas é Obrigado. Isso aí, Miguel. Valeu, é nóis. Forte abraço. Um abraço, tchau, tchau. É Por Dentro da Bola. Valeu. Já voltamos, fica aí. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Teoria de Tudo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio